Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonotalks, um espaço de escuta, conexão e trocas de experiências reais. E hoje nossa convidada, a doutora Raquel Bastos, e hoje vamos falar sobre linguagem no espectro autista, trazendo um olhar mais amplo sobre atraso de linguagem, de fala, na comunicação e os sinais de alerta. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui no nosso Fonotalks. Raquel, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, me falasse um pouquinho sobre a sua experiência, me contasse um pouquinho sobre você. Eu sou a Raquel Bastos, neuropediatra aqui de São José do Rio Preto, atuo no meu consultório, Instituto de Neurologia Rio Preto. Tenho a formação toda pela Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, neuropediatria e neuropediatria, especialista pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Prazer te receber, Raquel, aqui. Obrigada. E quando nós falamos de linguagem no autismo, do que realmente nós estamos falando, doutora? É muito amplo, né? A linguagem, a comunicação e a fala. Então, dentro do espectro do autismo, a criança, o maior prejuízo é nessa comunicação, na qualidade, na função da comunicação. O maior prejuízo, o critério principal para fazer esse diagnóstico é a comunicação social. Então, a criança, temos tipos de linguagem, mas na criança autista, o prejuízo é na função, na intencionalidade da comunicação. Sim, os pais confundem muito esses conceitos, né? O que é linguagem, o que é fala, o que é comunicação. Então, é muito importante a gente trazer isso para as famílias, né? Raquel, e é correto dizer que toda criança que está ali no espectro autista tem atraso de linguagem de alguma maneira? Nem toda criança autista vai ter atraso de fala e nem todo atraso de fala quer dizer que ela esteja dentro do espectro do autismo. Na verdade, crianças podem até ter a fala dentro do esperado para a idade, vocabulário até rebuscado para a idade. Então, o mais comum é que sim, tenha o atraso da fala, mas também tem as crianças que têm a fala preservada, mas com prejuízo na funcionalidade, em como elas produzem essa fala, fazem os diálogos, a reciprocidade, a qualidade da fala, a função que ela exerce. E por que algumas crianças que estão dentro do espectro, algumas falam mais cedo e outras demoram muito mais tempo para falar? A maior parte delas vem para o consultório com a maior preocupação pelo atraso da fala. Vão ter as crianças que sim, vão falar mais cedo, aquelas que podem até ler mais cedo, né? Um vocabulário mais diferenciado, rebuscado, mas sem uma função ideal, assim. A maior parte, sim, tem um atraso da fala e isso repercute na forma como ela se comunica, repercute no desenvolvimento global da criança, nessa área comportamental, de aprendizado. Às vezes, a família procura a avaliação neuropediátrica porque a fala é um marco que as famílias ficam muito ansiosas, né? Elas esperam, fala mamãe, fala papai, e é esse início de fala. Mas às vezes antes disso já existem alguns alertas que não foram percebidos pela família. Então pode ter sido o principal motivo de procura para uma avaliação, mas não é a partir daí. Às vezes, antes disso, já mostram alguns alertas. Sinais anteriores, né? A criança, por exemplo, ela não responde quando é chamada, não dá o tchauzinho, não dá aquela piscadinha, não tem aquela interação com o outro já antes, né? Aquela reciprocidade. Sim. E é um dos preditores para o autismo, um dos principais alertas já nos primeiros meses de vida, antes mesmo dessa aquisição ou não da fala. O contato visual, a atenção compartilhada. Sim. Quais são os principais sinais, já que a gente está falando de alguns sinais, quais são os principais sinais que os pais podem observar ali, que podem ser sinais de que a criança esteja ali dentro do espectro, que a gente consiga observar desde cedo? E para a família se atentar a isso mesmo, né? Desde os primeiros meses mesmo, na amamentação, o contato da mãe com o filho, o olhar, o quanto ele mantém esse olhar de fato, olho no olho,
né? E o quanto ele corresponde, essa reciprocidade. Eu falo que a consulta da neuropediatria, ela começa desde lá do corredor, quando eu já ouço como que a criança chega até o consultório. Se ela está falando, se ela está conversando, ou se ela está só repetindo algumas palavras ou sons, como que ela entra no consultório e explora o ambiente e já se relaciona comigo, né? A pessoa diferente ali, como que ela começa a interação. Então é a criança que às vezes tem um atraso no sorriso social, em reagir aos sons, às expressões faciais que são da família, esse entender o nome, olhar quando é chamado, responder quando é chamado, entender alguns comandos. A criança, desde muito nova, ela já tem que apresentar essas habilidades. E um outro alerta que é muito importante é a criança que regrediu em alguma habilidade. Deixou de fazer coisas que ela já tinha adquirido, que ela já tinha aprendido. Bater palma, mandar beijo, dar tchau, essa troca, esse interesse pelo outro, por uma outra criança da mesma idade. Se a criança perde esse contato, isso é um sinal muito importante que merece ser avaliado. E o ideal é que a família realmente procure ajuda nesse primeiro momento, desde muito cedo, que esse acompanhamento precoce realmente vai impactar ali no desenvolvimento da criança. Às vezes a família demora um pouco mais, quer esperar passar ou observar, ou às vezes tem dúvida em quando procurar. Eu falo que se já está em dúvida, então já está na hora. Então é algo ali que a mãe já está com uma pulguinha atrás da orelha. Não fica em dúvida sozinha. Às vezes é essa orientação, é essa explicação que é importante para a família mesmo. Doutora, e muitas famílias dizem assim, ele não fala, mas ele entende tudo. Como você costuma orientar nesse tipo de caso? Eu primeiro peço para a família me dar exemplos do que é esse entender tudo, né? Porque às vezes pai e mãe entendem de fato todas as necessidades da criança que não fala. Mas como é isso em outros contextos? De fato ele está compreendendo tudo que é falado para ele, e aí ele consegue ter essa troca, essa reciprocidade de alguma forma, mesmo que na ausência de fala. Então, sim, temos condições de atraso de fala, que essa forma de receber as informações está preservada, mas é importante entender bem essa percepção da família, se de fato está compreendendo tudo. Até questão cognitiva mesmo, né? Que também é um dado importante que a gente tem que avaliar dentro do espectro do autismo e dentro dos marcos do desenvolvimento da criança. Qual que é a importância ali do olhar, do gesto e da interação no desenvolvimento da linguagem dessa criança? O papel dessa família no desenvolvimento da criança? É esse olhar, é esse compartilhar de atenção e interesse, é esse olhar para os pais falando, a tentativa da imitação que vai acontecer anteriormente ao desenvolvimento da fala. A criança que não olha, que não mantém esse contato, ela não vai aprender uma infinidade de habilidades. E a fala, a criança precisa estar com essa atenção, senão não vai conseguir se comunicar ou desenvolver essa comunicação com a família e com qualquer outra pessoa. Com terapeutas, com a professora, com os amigos da escola, com os colegas da escola. E existe uma idade em que esses sinais às vezes ficam mais evidentes? Compartilhar a atenção de contato visual são desde os primeiros meses. A criança muito alheia ao ambiente, às pessoas, a elas chamam a atenção e ela está muito alheia a tudo aquilo ali, a todo o ambiente ao redor dela, né? Então, isso já é um sinal. Ela não está prestando atenção, ela não tem interesse naquilo ou em outras crianças ao redor. Isso já é bem precoce, isso acontece bem cedo. Desde muito cedo. Desde muito cedo. E aí, o que a gente comentou realmente, que os pais acabam percebendo ali quando a fala não aparece. Por isso que é tão importante. A fala é disparado o principal motivo, assim, de procura. Então, a gente já... a criança vem um pouco depois do que seria o ideal, né? Vem um pouquinho mais tarde do que seria o ideal, porque é o marco que eles valorizam mais.
Mas esses sinais já acontecem muito Acredito que por isso é a importância da gente falar desses sinais e trazer para as famílias realmente, porque para os pais é mais difícil eles observarem esse tipo de sinal. Às vezes a mãe que está sempre junto com a criança, nessa hora dos cuidados, da amamentação, às vezes ela sente um pouco essa falta de contato visual, de manter esse contato visual, mas não é tão falado, tão divulgado, então não valoriza tanto esse prejuízo, né? Acho que não entendem também o quanto isso é prejudicial. O quanto significa aquisição de outras habilidades lá na frente. Qual a importância, né? E o que você diria para os pais que estão ali em dúvida? Se eu devo ou não procurar uma ajuda especializada, uma avaliação com o neuropediatra? Às vezes a família vai procurar o neuropediatra primeiro, às vezes a família vai procurar o fonoaudiólogo primeiro. O importante, se procure por avaliação. E essa avaliação conjunta é muito importante, né? Interdisciplinar, a gente tem que ter essa parceria. Então não fiquem em dúvida. Se já tem essa dúvida, é preciso tirar as dúvidas. Então passar por avaliação, porque a gente não está falando só de atraso de fala, só de ausência de fala, é muito além disso. Muitos pais ficam receosos de passarem com o neuropediatra. Verdade. Muitas vezes a gente encaminha para o neuro, os pais ficam... Verdade. Por isso que muitas vezes eles chegam realmente primeiro para o fonoaudiólogo com a queixa de atraso no desenvolvimento de fala, realmente chega com a fala, não das questões de linguagem. Queixa, né? E quando a gente pede uma avaliação com o neuropediatra, os pais ficam muito receosos. Você sente isso também? Sinto, e às vezes as famílias falam: doutor, eu resisti muito para vir aqui, eu quis esperar um pouco. Às vezes resiste em iniciar qualquer intervenção, mas às vezes tem mesmo esse desconhecimento do que é a área da neuropediatria e ficam com medo de um possível diagnóstico também. Tem muitas informações que os pais conseguem pela internet, pelas redes sociais, boas e ruins. Boas e ruins. Né? De qualidade, com evidência, e também não, ou às vezes exageradas demais. E às vezes, diante disso, resistem numa avaliação adequada. É o risco de se atrasar nessa avaliação. Sim. Conta um pouquinho, Raquel, como que é essa avaliação quando a criança chega no seu consultório? Então, uma criança pequena ali que tem um atraso no desenvolvimento de fala, por exemplo. Como que é a sua avaliação inicial? Antes de fazer um exame neurológico, físico, assim, né, tradicional, a consulta já começa muito antes disso, na entrada dela no consultório, como ela explora todo o ambiente, como ela olha para mim, como ela corresponde ao que eu faço para interagir comigo, como ela compartilha atenção com o pai, com a mãe, como ela chama a atenção de algum cuidador ali para o ambiente, para os brinquedos, a forma de brincar. Né? Se a criança apresenta algum movimento estereotipado, repetitivo, se ela entra na sala na ponta dos pés, se ela tem esse olhar muito alheio, sem reação, sem uma expressão facial, né? Às vezes as crianças não reagem aos estímulos que estão ali. Então, muito antes da criança sentar na mesa para ser avaliada, as informações já estão todas ali, é preciso um olhar atento para isso, mas já diz muito pra gente, dentro do espectro do autismo, diz tudo. Sim, e geralmente nessa primeira consulta, a criança ela já vem com os pais, com você. Eu peço sempre o ideal que sejam 2 acompanhantes junto com a criança, né? Às vezes eu preciso de mais tempo de conversa com a mãe inicialmente, e o outro é acompanhante, o pai, a avó fica com a criança, mas a gente conversa, responde dúvidas, esclarece, orienta, observando a criança a todo momento. Esse olhar atento que faz a diferença. Sim, até esse observar com aquele cuidador, né? Exatamente. Aquela relação criança e cuidador. É a criança que às vezes não sai do colo dos pais, que não larga aquele objeto de apego. É a criança que é agitada demais e difícil de conter, difícil até de ficar algum tempo naquele espaço, na sala do consultório. É a criança que pega tudo e coloca tudo na boca. É a criança que se desregula
dependendo do tempo da consulta. Então, tem vários aspectos que já dizem pra gente. Que no início ali da consulta você já está observando. Eu acho que depois de algum tempo aí de consultório e de experiência, assim, a gente já tem esse olhar afinado para essas características. Né? Essas características. E por que o diagnóstico precoce ele faz tanta diferença no desenvolvimento infantil, Raquel? Que é o que a gente sempre fala tanto da intervenção precoce, né? Aproveitar aquelas janelas do neurodesenvolvimento, porque é onde é mais provável, a maior probabilidade da criança conseguir atingir aquela habilidade que ela ainda não tem. Então, se perde esse tempo valioso, precioso, fica mais difícil, né, de conquistar isso mais tardiamente. E Raquel, como que é o trabalho ali do neuropediatra com o fonoaudiólogo ou com outras áreas ali da saúde? Como que é esse trabalho? O que eu percebo no meu consultório é que a maior parte são encaminhamentos dessa equipe multidisciplinar para o neuropediatra, né? Às vezes é difícil partir só da família procurar o neuropediatra, por aqueles motivos, né? Por aquele receio que a gente já conversou. Ou às vezes uma observação também da escola, da professora, ali na adaptação, na participação dela em atividades da escola, da sala de aula. Mas eu acho que é fundamental. Se os profissionais estão parceiros e se comunicam e trocam ideias, informações sobre aquele paciente, têm os mesmos princípios, os mesmos valores, entendem o que de fato vai ser importante para aquele paciente, aí sim é uma intervenção que vai funcionar e vai fazer diferença. E essa equipe ela tem que estar integrada. Com certeza. Então, às vezes eu vou encaminhar para o fonoaudiólogo, às vezes a fonoaudióloga vai encaminhar para mim. Tem essa transição mesmo entre as especialidades. E como você disse, muitas vezes vem ali encaminhado da escola, realmente. A escola também é muito importante, né? A gente tem que considerar que a criança passa muitas horas do dia dela na escola. A escola também tem experiência em ver, em comparar a criança com outras crianças, os pares da mesma idade. Ela não pode não fazer parte dessa consulta e eu preciso das informações da escola também. A escola ela tá ali nesse processo tanto para identificação desses sinais quanto depois, né, nesse trabalho, nesse acompanhamento. E essa devolutiva pra gente, se elas percebem que tá fazendo diferença, se as terapias, se o acompanhamento médico, às vezes medicamentoso, se isso está acontecendo de fato, funcionando, né? Se está dando diferença em outros ambientes, né? Que é um ambiente que a criança fica bastante tempo no dia dela e que interfere no comportamento, no aprendizado, nessa socialização, em tudo. Raquel, o que você diria para aquelas famílias que ainda não escutam, que é só esperar que ela vai falar? Então, é isso que a gente quer desmistificar, né? Não esperem, não fiquem em dúvida, procurem o mais cedo, o mais precocemente possível. Eu falo que é melhor tirar as dúvidas ou pecar pelo excesso. Passa em avaliação, né? Faz a avaliação com a neuropediatra, faz a avaliação com a fonoaudióloga. Se está tudo bem e vamos em frente. Mas não perder esse tempo precioso para intervenção precoce. E que realmente a gente consegue resultados muito melhores quando a gente tem. O prognóstico é muito melhor. Com certeza. E qual mensagem você considera que seria essencial para esses pais que passaram por um diagnóstico, chegaram para um diagnóstico de transtorno do espectro autista? Às vezes esse diagnóstico é muito rápido, imediato. Às vezes a família já vem sabendo desse diagnóstico. Só precisa ouvir isso do médico especialista, né? Precisa ser acolhido, precisa ser ouvido. Às vezes não, às vezes a família tem essa negação e vai precisar de um tempo para poder administrar tudo isso, porque é uma mudança em todo o contexto familiar. Mas o que eu digo é que o diagnóstico não é o fim de nada, não é só rotular a criança e deixar de seguir em acompanhamento. É o início de uma trajetória que tem que ser bem orientada
indicada. E tem que ser acompanhada para ver se está no caminho certo, se precisa refazer a rota e ajuste de expectativas da evolução daquela criança. Com certeza. Raquel, eu gostaria de agradecer pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento de forma tão clara aqui pra gente, para os pais que estão acompanhando. Parabéns pelo podcast, parabéns por essa iniciativa de divulgar informação, de conversar com outros profissionais, várias áreas integradas. Eu acho que divulgar essas informações é que faz a diferença para essas famílias. Com certeza, a gente tem recebido um feedback muito importante das famílias que recebem essas informações e é muito bom, né? É muito importante até para a gente conseguir ali a reabilitação mais precocemente possível. E a resposta das famílias, elas têm que entender do que elas estão cuidando, do que se trata, até para poder entender o feedback do terapeuta, do médico, se aquilo está funcionando para o filho dela. Então, ela tem que entender sobre isso. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, eu que agradeço. E você que acompanhou mais um episódio do nosso Fonotalk, se inscreva no canal e acompanhe os nossos assuntos.